passar para esta situação aqui. Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República, foi praticamente capturado ainda em Angola. Digo capturado no sentido, foi acusado, levado a tribunal, esteve preso. Algumas pessoas já foram absolvidas. O seu amigo angolano suíço já se foi embora para o seu país, mas Filomeno ainda está sobre vigilância judiciária, não é? Está preso, mas fora da cadeia. Ontem começou a circular esta notícia de que Filomeno dos Santos, portanto, o Tribunal Constitucional faz uma declaração de que a sentença que foi dada a Filomeno dos Santos e os seus amigos foi uma sentença inconstitucional. E agora, a pergunta é, se o tribunal diz que é inconstitucional, eu quero saber do Malundo e do José Gama se o Filomeno dos Santos volta novamente para a cadeira dos réus, ele e o seu amigo, que foi o governador do Banco Nacional, vão voltar a sentar no tribunal, ou esta sentença será imediatamente anulada e poderão receber, portanto, absolvição e façam a vida deles à vontade. Outra pergunta política é de saber o porquê que o Tribunal Constitucional teve coragem de fazer esse comunicado em vésperas de 4 de abril. Sabemos que os tribunais em Angola são controlados, são dirigidos, entre parênteses, pelo titular do poder, que é o Presidente da República. O que é que se está a passar? O que é que acontece? A irmã Isabel dos Santos está a fazer festa nas redes sociais, publicou no seu Instagram com apoteose esta notícia. Começo com José Gama. José Gama, o que é que se passa? Tribunal, o que é que aconteceu com o tribunal? Dormiram bem, acordaram bem, não têm medo do chefe? O que é que aconteceu, José Gama? Não, a defesa do Zeno recorreu junto ao Tribunal Constitucional, moveu um recurso extraordinário contra a sentença do Tribunal Supremo, e o Tribunal Constitucional reagiu esta semana dizendo que aquele acórdão é inconstitucional porque viola a própria Constituição e que os direitos dos réus não foram observados. Por exemplo, eles são acusados de terem desviado ou transferido a quantia de 500 milhões de dólares para a Inglaterra, só que o tribunal condenou-os como se tivessem feito aquilo de modo privado, e há uma orientação do presidente José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos escreveu uma carta a confirmar a operação e a autorização e enviou para o tribunal, e o tribunal ignorou totalmente. Numa fase inicial estava a dizer que a carta era falsa, mas depois não levou em conta. Então, o tribunal, agora o Constitucional, que é o superior, entendeu que não foram observados estas normas e decidiu declarar, anular aquele acordo. Agora tem aqui duas saídas, que é o Tribunal Supremo devolve, recebe a papelada de volta, realiza um novo julgamento, né, já que aquele acordo foi anulado, ou então, e ele depois, por sua vez, pode devolver o processo à Procuradoria-Geral da República para se rever, para se rever e anular ali algumas lacunas cometidas. Ou então, o que pode acontecer mais à frente é arquivar este processo, por um fim deste caso e arrumarem com o assunto. Na verdade, nós já prevíamos que o desfecho seria este, porque muitas destas condenações, elas são políticas. Os juízes do Tribunal Supremo, eles condenam,
mas cometendo erros técnicos. Quer dizer, como são condenações políticas, são encomendas, ele comete erros técnicos, ele não quer matar, não quer ser ele a matar o processo, comete os erros propositadamente para quando for ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional pegar naquele erro e anular e derrubar a sentença em forma encontrada. Tem este caso do Zeno, aliás, isso não vem só de agora, tem este caso do Zeno, do Augusto Tomás também houve erros gravíssimos, o Benja de Satula denunciou, todos eles estão assim, e todos os processos quando vão para o TC, ele manda para trás, e todos eles indicando sempre violação dos direitos constitucionais dos réus. Então, José Gama, isto é em competência do Tribunal, da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal Supremo. Onde é que está a incompetência nesse caso? Não, neste caso não está a Procuradoria. A Procuradoria trabalha no processo, na fase inicial, remete para o Tribunal. Agora, o Tribunal Supremo é que condenou. Ele fez a condenação e ignorou, nós vimos na altura, ignorou a carta do presidente do José Eduardo dos Santos. Depois o Zeno estava também a ser julgado por peculato. O Zeno não trabalhava no BNA, nem o Zeno, nem o amigo dele. O amigo nem sequer era funcionário público, estavam a ser colocados no cabaz de condenação de peculato. E peculato é aquele que está num cargo. Então, este senhor e defrauda. O Zeno não era funcionário do Banco Nacional de Angola e para defraudar o próprio banco. Ele não defraudou, portanto, o Zeno não poderia ser julgado também ou associado a atos de peculatos, porque ele não era funcionário do BNA. Não, mas ele era o presidente do Fundo Soberano. O Fundo Soberano é uma instituição do Estado. Se embaixadores foram acusados de peculato... O peculato é quando tu cometes um desvio na função que tu praticas. O Zeno não era gestor do BNA. Este processo é do BNA. O Zeno não foi condenado por atos praticados no Fundo Soberano. O Zeno tem 2 processos até. Tinha aquele do amigo, que foi já arrumado, que recuperaram os dinheiros. Agora este, e depois outra coisa, os tais 500 milhões de dólares foi devolvido ao Estado, estava localizado. O Estado recuperou. Quer dizer que neste caso, o Estado não foi lesado, porque ele recuperou os bens. O mais importante o que é? É recuperar os dinheiros, e ele recuperou. Se ele recuperou, houve colaboração deles, dos Zenos, dos Walters, etc. Agora, tem aqui um outro problema. Como é que fica a reparação do Zeno? O Zeno foi privado de liberdade, o Zeno danificaram-lhe a reputação, o Zeno teve o pai doente, não conseguiu ir ver o pai, impediram de ver o pai no leito da morte, tinha a família fora, não conseguia ir ver. Foram grandes estragos que fizeram. Então, não se pode, isso fica a lição que, mais uma vez, não devemos usar a justiça para estar a retalhar os adversários ou as pessoas que nós não gostamos ou temos problemas. E isso está muito claro que foi um processo político. Poderia ter sido muito bem resolvido. Malundo, como é que tu estás a ver encarar esta situação? Eu acho que foi uma injustiça. A justiça cometeu uma injustiça contra o Zeno dos Santos e a justiça agora vai ter que pedir desculpas ao Zeno. Não sei se isso é possível e não sei se o Zeno poderá intentar uma ação pedindo e exigindo uma indemnização pelos danos causados. Ele ainda não está absolvido, não é? Não está absolvido. Sim, caso o processo venha a morrer, é o que tudo indica que o processo venha a morrer. Eu acho, Gama, eu acho que, Álvaro, eu acho que essa decisão não foi tomada de ânimo leve. Todas as decisões em Angola que são tomadas, mesmo do Tribunal Constitucional ou Supremo, têm tudo, o Presidente, eles não tomam decisões sem conhecimento do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República está a começar a piscar o olho.
eu acho que ele deixou que essa decisão fosse tomada, teve o aval do presidente, porque o presidente João Lourenço não é só presidente, ele é juiz também. E ele tem sempre uma palavra a dizer. A sentença final sobre essa justiça política que o Gama estava forçado a referir, quem decreta a sentença sobre esses casos mediáticos é o Presidente da República, não são os juízes. Não são os juízes. O Manico está ali, o Manico recebia ordens, o Joel Leonardo recebia ordens. Todos esses juízes que estão a ocupar cargos, e muitos deles incompetentes, recebem ordens. Portanto, essa decisão, o presidente João Lourenço foi informado dessa decisão. Nada, os governadores, até para comprar canetas, têm que avisar a presidência da República. Você está a dizer que não pode. O presidente sabia, e eu acho que estão a piscar o olho ao Zeno, estão a piscar o olho a algumas figuras, estão a piscar o olho a Isabel dos Santos. O processo da Isabel dos Santos não vai ter pernas para andar. Vocês vão ver nos próximos dias como é que... eu acho que a Isabel dos Santos, o caso dela, terá um fim, o mesmo fim que esse caso do Zeno, porque também cometeram várias irregularidades. Portanto, esse é o princípio do desmoronamento da justiça em Angola. Porque a justiça em Angola, os nossos juízes não têm juízo, os nossos juízes são justiceiros, e isso é o fim. Isto é o fim. Estão a descredibilizar a justiça em Angola. Até porque eles são os primeiros, os juízes e os políticos são os primeiros a desrespeitar a Constituição angolana, os primeiros a desrespeitar as leis angolanas, e eles não podem, não têm autoridade moral para exigir que o cidadão, o povo, venha cumprir a lei e a Constituição, quando eles, que deviam ser o exemplo, que deviam dar o exemplo, violam todos os dias a Constituição e as leis angolanas. Portanto, está tudo dito. Este é um piscar de olho. Eu não acho que os juízes agora são bons e são... Não! Os juízes, quando tomam decisões, têm que estar em alinhamento com o sistema político. Porque os juízes foram colocados nesses cargos não por mérito, não por competência, mas por favorecimento do poder político. E eles agradecem ou trabalham agradando o poder político. Porque podem sair de lá, como saiu a Gamboa. Se o presidente quiser, pode exonerar hoje esse juiz. Está a ver? Ok, ok. A propósito desta situação, para fechar esse capítulo, eu queria perguntar assim, José Gama, caso o Tribunal Constitucional não tivesse mais nada a fazer, o que iria acontecer? Esta decisão do Tribunal Constitucional é válida e, portanto, o Presidente da República não tem mais nada a ver com isto, ou mereceria também uma anuência do Presidente da República para que, Não, pronto, aí feche esse caso? Existem três poderes em Angola, né? O Sim. legislativo, o judiciário e o executivo. O executivo não pode se envolver neste processo. Ele tem que estar distanciado disto, tem que deixar a justiça funcionar. O acórdão foi anulado, que condena o Zeno, então o Tribunal Supremo tem que tomar uma outra decisão. Ou ele próprio decide anular ou enterrar, como fez com o processo do Gino Carneiro, para acabar este processo. Da parte do presidente, ele não pode fazer nada. Nada. Ok. Prontos, nós esgotamos esse caso do Zeno, mas dias a vir ainda vamos falar muito deste caso do Zeno e vamos então embarcar a uma outra